Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no 9º domingo após o Pentecostes e seguimos em nossos cultos refletindo sobre vários aspectos da nossa vida cristã. No culto de hoje, a nossa reflexão será no tema Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. Que Deus nos acompanhe, que Deus abençoe você e sua família em sua casa em mais este culto online. Vamos iniciar com as palavras do Salmo 105, versículos 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Iniciamos também o nosso culto com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Deus amado, queremos mais uma vez suplicar a Tua bênção, a Tua graça em nossa vida, neste momento de culto online. Que Tu estejas presente em nossa casa, em nosso meio, conduzindo-nos, abençoando-nos com a Tua palavra, que é maravilhosa, que produz vida em nossos corações, que fortalece a nossa confiança em Ti e renova em nós a certeza de salvação em Cristo Jesus. Esteja assim conosco, conduz-nos, abençoa-nos. Assim pedimos e também agradecemos por mais essa oportunidade de celebrarmos culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Neste momento do nosso culto, nós sempre lembramos dos nossos pecados e confessamos ao Senhor. Mas o que é pecado? Muitas pessoas pensam que pecado é fazer algo errado. Essa não é a melhor definição de pecado, pois o que para uma pessoa é errado, talvez para outra pessoa não seja errado. Isso torna o pecado algo subjetivo, individual, particular, ou seja, cada um vai definir o que é e o que não é pecado. O que é pecado então? Na verdade, pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso nós lemos em 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, quem define o que é pecado ou não somos nós mesmos, mas é Deus. Portanto, aqui não está em questão o que nós achamos que é certo ou errado, o que nós julgamos que é pecado ou não, mas o que Deus diz em sua palavra, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Em resumo, nós podemos dizer que pecado é transgredir os mandamentos de Deus. Todas as vezes que nós fazemos uma autoanálise da nossa vida à luz dos mandamentos de Deus, chegaremos à conclusão de que sim, transgredimos a lei de Deus. Infelizmente, somos pecadores, pecamos. Vamos então, mais uma vez, arrependidos,
confessar os nossos pecados a Deus, a nossa transgressão da sua lei e suplicar mais uma vez pela sua misericórdia, pelo seu perdão em nossa vida. Nós oramos ao Senhor. Santo Deus, neste momento todos nós nos voltamos a Ti e lembramos de todos os nossos pecados, todas as vezes em que nós transgredimos a Tua santa lei, a Tua vontade expressa nos 10 mandamentos. Sabemos, Senhor, que pecamos tanto por pensamentos, como também em palavras, pecamos também em ações e omissões. Lamentamos e nos entristecemos com todos os nossos pecados. Mais uma vez recorremos a Jesus, o Teu Filho amado, Ele que pagou o preço do nosso pecado no alto da cruz, derramando ali o seu santo e precioso sangue, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Em nome de Cristo suplicamos, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, perdoa-nos mais uma vez todas as nossas transgressões, e ao mesmo tempo que Tu nos perdoas, também ajuda-nos a vivermos uma vida agradável e reta aos Teus olhos. Assim, Senhor, pedimos pelo Teu perdão em nossa vida, em nome de Cristo. Amém. Na presença de Deus, eu lhe pergunto: você está de fato arrependido dos seus pecados? Você lamenta tê-los cometido? E ao mesmo tempo, você também tem o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus, Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, então eu, como ministro da palavra do Senhor, mais uma vez, com alegria, anuncio o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus em sua vida. Fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao nosso bom Deus, porque mais uma vez Ele teve misericórdia de todos nós e nos perdoou. Cantamos o primeiro hino do nosso culto. Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Seguimos com as leituras bíblicas. A primeira leitura do Salmo 136, verso 1
até 9, onde lemos assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Esse Salmo tem um destaque especial, que é a repetição da frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. A repetição é uma das técnicas de aprendizado, de estudo. Quando nós queremos nos lembrar de algo, nós também repetimos aquilo para que fique gravado em nossa mente, em nosso coração. A ênfase deste salmo é destacar a misericórdia do Senhor, dura para sempre. Que eu e você sempre lembremos disso, que tenhamos isso gravado em nosso coração e em nossa mente. Passamos para as demais leituras bíblicas. A primeira leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Isaías, capítulo 55, verso 1 até 5, e essa leitura será feita pela Josineide, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Isaías 55, 1 a 5. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Agradecemos pela leitura da Josineide, e aqui esse texto nos mostra um convite muito especial do Senhor para irmos a Ele comprar vinho e leite. E esse convite do Senhor, ele é comparado aos gritos dos vendedores tão comuns no Oriente. A diferença no convite do Senhor está no preço. O convite do Senhor é para aqueles que não têm dinheiro. É o convite da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, que dura para sempre, assim como nós lemos antes no Salmo. Essa é a aliança da misericórdia que Deus prometeu a Davi e que agora Ele estende isso a todos os povos. Seguimos com a leitura da epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 até 5. E essa leitura será feita pela Liz, membro da congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos. Romanos capítulo 9, de 1 até 5.
Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e insensata dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anatema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são patriarcas e também deles descendentes o Cristo segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito, para todo o sempre. Amém. Agradecemos a Liz pela leitura e neste texto o apóstolo Paulo expressa o seu carinho para com o seu povo, seus compatriotas, como ele mesmo diz, o povo de Israel. Um povo de dura cerviz, um povo que não se dobra, como diz o Senhor em sua palavra. Um povo que foi escolhido por Deus, com quem Deus fez uma aliança maravilhosa, um acordo, para que em seu meio viesse ao mundo o Salvador prometido, Jesus. Um povo com tantos privilégios, mas que acabou rejeitando Jesus, permaneceu na descrença. O apóstolo tem o desejo de receber a maldição de Deus, ser anátema, caso isso trouxesse algum benefício, algum proveito ao seu povo. Este amor de Paulo pelo povo de Israel deve servir de exemplo também para nós. O desejo do Senhor é que amemos não apenas os irmãos e irmãs na fé em Cristo, mas todas as outras pessoas, também aqueles que insistem em permanecer na descrença. Passamos agora para a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 14, versículos 13 até o 21, a primeira multiplicação de pães e peixes. Lemos assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, utilizando mais uma vez as palavras do Credo Apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, número 369 do nosso inário, Quando fraco me sentir. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confia. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Vamos agora meditar na boa palavra do nosso Deus. Palavra essa que lemos antes, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 a 21, a primeira multiplicação de pães e peixes, e o tema da nossa reflexão: Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. Que o nosso bom Deus, com seu amor, com sua bondade, nos conduza, nos abençoe nesse momento. Que a sua palavra encontre um lugar onde habitar em nossos corações. E que essa palavra também haja em nossa vida, fortalecendo-nos na fé e na confiança no Senhor. Amém. O nosso texto do Evangelho começa dizendo que Jesus se retirou para um lugar deserto. Ele estava comovido pela notícia da morte de João Batista. A partida de Jesus, ela foi percebida e uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas, seguiram Jesus levando os seus enfermos. Jesus então se compadeceu daquelas pessoas, curou as pessoas que estavam enfermas e também deve ter-lhes anunciado a sua palavra confortadora, restauradora, salvadora, tendo em vista a miséria e a necessidade espiritual daquelas pessoas. Os discípulos mostram-se preocupados com a multidão. Pedem a Jesus que despeça aquela gente para que pudessem ir a uma cidade próxima e comprar ali alimentos. Essa parece ser a solução mais natural, mais racional, mais sensata a se tomar. Eles não tinham condições de alimentar todas aquelas pessoas. No pensamento deles, era o correto a se fazer.
Mas Jesus resolve esse problema não de uma maneira natural, racional, mas de uma maneira sobrenatural. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, algo milagroso, algo espetacular. A lógica humana, a maneira de pensar do ser humano, diz que um grande problema também precisa de uma grande solução. Mas o nosso texto do Evangelho nos diz algo diferente. A lógica de Deus, ela é diferente. Deus usa coisas pequenas, insignificantes, para realizar grandes feitos. No caso do nosso Evangelho, Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Em outros momentos da Escritura, Deus também usou essa lógica de utilizar coisas pequenas para realizar grandes feitos. Eu vou lembrar de alguns aqui. Deus usou uma vara para realizar grandes feitos. Uma coisa insignificante, pequena, uma vara. Essa é a história de Moisés. Em diversas ocasiões, especialmente na travessia do Mar Vermelho, Moisés usou essa vara, esse bastão, e Deus operou maravilhas. Lemos em Êxodo capítulo 14, verso 16, Deus ordenando a seu servo Moisés: levanta o teu bordão, a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que maravilha, que coisa grandiosa! E Deus usa uma coisa tão insignificante, uma vara. Em outro momento, Deus utilizou 5 pedrinhas. Essa é a história de Davi. Assim nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Essa história é bem conhecida quando Davi derrota o gigante Golias. Nesse caso, Deus não utilizou 5 pedrinhas, mas apenas uma pedrinha. Deus novamente usa uma coisa pequena, insignificante, e realiza um feito grandioso. Em outra ocasião, Deus utilizou um punhado de farinha e um pouco de azeite. Novamente coisas pequenas para realizar algo grandioso. Essa é a história de Elias. Assim nós lemos em 1 Reis, capítulo 17, verso 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Essa era uma situação bem miserável pela qual estava passando todo o povo de Israel, uma seca muito grande, fome por todos os lados, e Deus sustentou essa viúva, o filho dela e o profeta Elias com um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Podemos dizer que Deus aqui multiplicou farinha e azeite, assim como Jesus multiplicou pães e peixes na leitura do Evangelho. Essa é a lógica de Deus.
Deus usa instrumentos fracos, coisas que aos olhos humanos são insignificantes, são desprezíveis, descartáveis, e Deus realiza grandes feitos. O que nós podemos aprender com isso? Precisamos deixar de confiar somente em nossas realizações e confiar mais na obra que Deus pode e deseja fazer a partir daquilo que nós temos, mesmo que aos nossos olhos o que temos seja pouco, pequeno. Essa mesma verdade se aplica na nossa vida pessoal, particular, mas também se aplica no trabalho da igreja. Deus deseja utilizar cada um de nós, homens e mulheres, fracos, pequenos, que muitas vezes são insignificantes aos olhos do mundo, e Deus quer realizar coisas grandes, coisas maravilhosas. Assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo, e era assim que Paulo pensava. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Percebam, o apóstolo Paulo se julgava o menor dos apóstolos, o mais insignificante diante dos demais apóstolos. Mas na verdade sabemos, Paulo foi um dos maiores, se não o maior apóstolo. Mas esse era o pensamento dele: eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou o menor de todos. E Deus realizou coisas grandiosas por meio deste pequeno Paulo. Lemos também em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo diz que ele e os demais cristãos são como vasos de barro. É um material comum, frágil, que se quebra facilmente, que é descartado e é refeito, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória de qualquer realização, tanto em nossa vida pessoal como em nossa vida de igreja, a glória deve ser dada sempre a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem realiza grandes feitos em nosso meio. Nada em nós, tudo em Deus. O que seria daqueles 5 pães e 2 peixes sem a ação graciosa de Jesus diante daquela multidão? Não seria nada, não é mesmo? Que você e eu possamos sempre nos considerar pequenos, e que aquilo que Deus realizar através de nós, em nosso meio, a Ele possamos sempre dar glória e louvor. Deus utiliza e sempre quer utilizar coisas pequenas para realizar coisas grandes. Que seja assim também em tua vida, na minha vida. Amém. Este é o momento em que, se estivéssemos reunidos na casa do Senhor, traríamos até o altar as nossas ofertas, uma parte
daquilo que Deus nos abençoou, para honrá-lo, para demonstrar a nossa gratidão a Ele e também para expressar a nossa fé, a nossa confiança em nosso Deus. Não estamos reunidos assim fisicamente, então não podemos fazer a nossa oferta como antes fazíamos, mas podemos ver outras alternativas de como continuar ofertando ao Senhor. Portanto, converse com a diretoria de sua congregação, com o tesoureiro, veja a melhor maneira de você realizar a sua oferta. Nós cantamos o próximo hino. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer, meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei. Resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Queremos agora nos dirigir ao Senhor em oração, a oração geral da igreja, e queremos incluir aqui todos os pedidos e agradecimentos que vocês enviaram a mim durante esta semana. Então, agradecimentos, temos os aniversariantes que foram lembrados, dia 28, o Ivan,
membro da Congregação Cristo do Verê. Dia 31, a Camila, membro da Congregação São Paulo de Presidente Kennedy. E dia 2, a minha mãe, Leonila, membro da Congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos. Também temos pedidos enfermos, a Isabel, tia da Terezinha, membro aqui da Congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos, hospitalizada em Curitiba. Oramos pela saúde da Isabel. Também o Osvaldo, filho da dona Elza, membra aqui da Congregação de Dois Vizinhos. Osvaldo está com problemas renais, então incluímos ele também em nossa oração. Também vamos orar pelo Heron, filho da professora Neuzimar. Ela é amiga da Ana Cooper, membro aqui de Dois Vizinhos. E o Heron, ele está fazendo um tratamento de um câncer pela segunda vez. Então vamos pedir que Deus fortaleça e encoraje tanto a ele como a família. E também incluímos o seu Ademar, a dona Anália, membros lá de Nova Prata, orar pela sua saúde. E incluímos novamente a Solange, nora deles, que está ainda se recuperando do coronavírus. Lembramos ainda da família que viaja, a Luciana, membro aqui de Dois Vizinhos. Luciana e sua família irão ao Rio Grande do Sul em uma viagem nesse final de semana. Então oramos ao nosso bom Deus. Senhor, nesse momento nos voltamos a Ti em oração e queremos primeiramente agradecer-te por todas as bênçãos que de maneira tão graciosa, tão generosa, Tu nos dás. Agradecemos pelas bênçãos materiais, que são tão importantes para a nossa vida aqui neste mundo. Reconhecemos que tudo vem de Tua mão e assim também Te louvamos. Pedimos igualmente que a Tua mão bondosa sempre nos acompanhe, que Tu abençoes nosso trabalho, a nossa ocupação, e que por meio disso sempre tenhamos pão em nossa mesa, vestes, casa. Abençoe a nossa saúde e todas as demais coisas. Senhor gracioso, também Te louvamos pelos aniversariantes desses últimos dias. Lembramos com gratidão por Tu dares mais um ano de vida ao Ivan, a Camila, também a Leonila, a minha mãe. Graças Te damos por estes e também suplicamos o Teu constante cuidado e amparo com cada um deles. Dês a estes também gratidão em seu coração pela vida e por todas as demais bênçãos. Senhor gracioso, também temos pedidos, e pedimos primeiramente pelas pessoas enfermas, quer estejam hospitalizadas ou em seu lar. Lembramos da Isabel, que está hospitalizada em Curitiba. Suplicamos também pelo Osvaldo, que está com problemas renais. Lembramos ainda do Heron, novamente enfrentando o câncer, novamente um tratamento de saúde. Que Tu dês coragem a ele e à família, que Tu fortaleças a todos e dês a todos a certeza da Tua presença ao lado do Heron nesse momento difícil. Lembramos também do Ademar, da Anália, suplicamos pela saúde deles. O mesmo também pela Solange, que ainda está se recuperando do coronavírus, assim como todas as outras pessoas também enfermas em virtude do Covid-19. Olha para cada um desses com Teu grande amor. Todos esses que lembramos nesse momento, se for do Teu agrado, se for do Teu querer, restabelece a saúde de cada um, tudo para a Tua honra, glória e louvor, para que todos reconheçam que Tu és o Senhor dos senhores, o
médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso. De qualquer forma, amado Senhor, esteja ao lado deles, ampara-os, fortalece-os, anima-os, para que confiem plenamente em Ti em toda e qualquer situação. Amado Senhor, também lembramos daqueles que viajam, suplicamos o Teu cuidado, a Tua proteção, para com a Luciana e sua família, que farão viagem ao Rio Grande do Sul, que possam ir e vir sob o Teu cuidado. Fica assim com eles, guia-os, acompanha-os. Senhor amado, também entregamos aos Teus cuidados o nosso país, nossas autoridades, todo o povo em geral, a Tua igreja, que Tu continues abençoando a pregação da Tua palavra, tanto de forma presencial, como também de forma online. Todas as demais questões nós entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça do nosso bom Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Que bom que temos esse recurso. E durante essa pandemia, enquanto perdurar essa situação, nós vamos continuar realizando os nossos cultos online. Desejo a todos a bênção do Senhor, a proteção do Senhor com cada um, com cada família. E nós vamos encerrar o nosso culto cantando o último hino, 201 do nosso inário. Fim do culto, partiremos na paz do nosso bom Deus. Que Deus acompanhe e esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Fim do culto, partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que Tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação. Que Suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então Tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, Tu nos chamares, que Te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos. 'Temos no Teu reino de esplendor.